Graça e paz, povo de Deus. Que bom estarmos reunidos mais uma vez na presença do nosso Deus. E antes de mais nada, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, guarda-nos neste dia como o Senhor tem feito até aqui. Abençoa cada família, meu Deus, cada filho do Senhor que estão por aí vivendo dias de paz, de alegria ou não, mas de todas as formas que o Senhor esteja presente. Guarda-nos de pecar contra o Senhor e nos dê um dia cheio de paz e da sua presença, em nome de Jesus. Amém. E eu quero conversar com você outra vez, contando uma linda história. Temos falado durante esse tempo sobre fé, sobre depender de Deus, sobre deixar tudo nas mãos do Senhor. E hoje eu quero contar uma história outra vez. E eu vou falar de mim mesmo. Eu tenho dito que precisamos viver cheio de fé, não podemos perder a esperança e temos que falar do amor de Deus e acreditar naquilo que falamos. Bom, ontem, em um determinado momento, eu passei por uma ocasião estressante, angustiante até. Edmar, o meu esposo, foi fazer uma consulta de rotina. E ao chegar ali, na hora da triagem, a pressão arterial dele, que um dia antes tinha medido 13,7, deu 18,8. Enquanto esperava o médico, cerca de uma meia hora, a pressão foi para 22,10. E ao chegar lá no consultório médico, o médico imediatamente detectou isso aí, medicou e mandou imediatamente para internação em um pronto-socorro. Foi rápido esse movimento, a família se movimentou, netos, filhos, e foi muito rápido. Uma das minhas filhas chegou ali, a Marfa, e a Esté estava acompanhando o avô, e sei que foi rápido, chegou ao pronto-socorro. Com esta pressão, 22/10. E ali ele ficou em observação, monitorado em observação. E a pressão arterial não baixava, continuava da mesma forma. Um certo momento, a minha família toda lá e eu dentro do lugar onde ele estava, na cama onde ele estava, eu fiquei ali orando, em pé e orando, e fomos avisando a todo mundo, e eu sabia que tinha muita gente orando por ele, e era um caso assim, que não se entendia por quê daquela pressão, daquela falta de ar, pernas inchadas, assim, algo, claro que as pernas vinham inchando, nós já tínhamos visto, mas não achava que fosse uma coisa assim tão agravante. E o resultado é que no final da tarde, esperando-se o cardiologista que chegaria a qualquer momento, o meu filho me chama de longe e diz para mim: mãe, o pai vai ser hospitalizado e provavelmente passe esta noite na UTI. Gente, UTI para mim é um negócio seríssimo. Aquilo bate dentro de mim como uma bomba. E eu disse: UTI não? Aí ele disse: calma, UTI sim, porque é para a segurança dele. E eu questionei: UTI não, e ele: calma mãe, e eu falei: pronto, UTI não. E voltei para perto do Edmar para orar. E naquele momento eu me lembrei da palavra do Senhor que diz que onde dois ou três estão reunidos no nome de Deus, no nome do Senhor, ali Ele está. E eu me lembrei das pessoas que nos querem bem, dos parentes, dos amigos, do grupo de intercessão, da minha igreja, dos meus pastores, que estavam todos orando por Ele. E eu disse: então Deus está nesse negócio. Deus está neste negócio. E lembrei que o inimigo das nossas almas conhece a Bíblia muito mais do que a maioria de nós. Eu acho que de todos nós. E eu me lembrei também que eu já vi o agir de Deus muitas vezes. Eu já vi milagres acontecer na minha vida, na minha casa. E que eu não ia me deixar levar naquele momento por aquilo que estava nascendo no meu coração, uma angústia, um medo. E aí eu li mentalmente o versículo de Isaías 53:4, que eu vou ler agora para você, que diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si e
e nos reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas eu vou parar bem aqui para que você entenda onde a palavra me tocou. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Certamente ele levou. Aí eu disse: Satanás, você não tem autoridade sobre a vida do Edmar. O Edmar tem um dono e ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. E você, doença, enfermidade, mal, você é ilegal no corpo dele, porque Jesus já levou sobre si todas as dores, enfermidades e males. E eu declarei, e eu repreendi como eu gosto de ensinar e como eu gosto de fazer. Em nome de Jesus. Doença, saia. Doença, você não pode permanecer, porque você é ilegal. Este Filho de Deus está ungido, guardado, e ele é do Senhor. E eu orei aquela oração que nós chamamos de guerra, e enquanto eu orava, ali naquele momento, eu disse para ele: vamos orar em línguas, e começamos a orar em línguas, e em seguida nós demos glória a Deus, e eu ouvi o sinal daquele aparelho que fica monitorando o enfermo. E eu ouvi um sinalzinho, um bipzinho, e eu olhei. E no lugar da saturação estava 100,63. E eu entendi que houve naquele momento um agir poderoso de Deus. E eu chamei a minha neta Esther, e ela que estava na outra sala mais em frente, eu ouvia ela, e eu disse: vem aqui. E ela viu, eu digo: isso é bom? E ela disse: isso é ótimo. O pulmão dele está limpo. E nós esperávamos o cardiologista. E Deus preparou o momento dele chegar. Quando ele chegou, que já era em torno de 7 horas, eu acredito, ou mais, não sei, ele estava nesse ponto, mas a pressão continuava alta. E aí, quando ele olhou para aquilo, ele disse assim: o pulmão dele está limpo. E isso é ótimo, uma saturação desse jeito. E olhou, escutou, viu exames e chegou à conclusão de que ele precisaria ficar ali mais ou menos umas 2 horas enquanto fazia feito uma nova medicação que ele iria aplicar. E se dentro dessas 2 horas a pressão dele estivesse regularizada, ele iria para casa. E eu disse: glória a Deus, porque eu disse para a UTI: não, nós vamos para casa. Em nome de Jesus eu determino em Deus. E aí nós ficamos. E não precisou de 2 horas para que a pressão voltasse ao seu normal. 12/4. E quando isso aconteceu, o enfermeiro-chefe daquele lugar ligou para o cardiologista e ele deu alta para o Edmar. À meia-noite nós estávamos saindo daquele pronto-socorro. Queridos, o que eu quero lhe dizer? Eu tive medo? Você pode estar se perguntando. Tive. Eu fiquei angustiada? Eu fiquei. Sabe o que eu não fiquei? Desesperada. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Porque eu creio no Deus da promessa. Porque eu sei o valor da intercessão. E eu sabia que não era só eu que estava orando. Os meus filhos estavam orando. Os meus netos estavam orando. Os meus genros, as minhas noras, todos estavam pedindo a Deus pelo meu marido. Os meus amigos, os meus irmãos, os meus conhecidos estavam. Quem sabia estava orando por ele. Então eu não estava só. E a palavra de Deus se cumpriu. Estavam muitos concordando com a mesma coisa. Ali Deus está. E eu pude ver o socorro de Deus bem presente. E eu pude determinar naquele momento que eu cria no Deus que me criou, que me gerou e que me fez entender o valor da palavra dele. E o que eu quero deixar com você nessa história que eu estou lhe contando hoje? Eu quero deixar para você que é necessário conhecermos a Bíblia. É necessário que saibamos versículos da palavra de Deus, porque em momentos como este, ela é uma arma poderosíssima nas nossas mãos. E nós podemos declarar. E quando declaramos a palavra de Deus, o inferno treme e foge. E é isso que eu quero te dizer. No mundo espiritual existe uma guerra. E nós precisamos estar prontos para batalhar nesta peleja. E a Bíblia diz que quem peleja por nós é o Senhor. Então leia a Bíblia, deixe seu caminho entregue nas mãos do Senhor. Quando o problema vier, quando a aflição vier, não perca a fé, não desespere, não reclame porque não tem porquê. Aconteceu. Mas tem uma saída, e essa saída se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Entrega a sua vida a Ele. Estamos chegando ao final de um ano. Deus cuidou de nós. Estamos aqui agradecidos a Ele porque não pegamos essa enfermidade do vírus, não vamos pegá-la. E aqueles que tiveram, Deus cuidou, Deus zelou, Deus não permitiu que morressem. Então, fica a minha história e eu tenho muitas outras para te contar da minha própria vida e da minha casa. Fica esta minha história com você. Acredite no Senhor, entregue seu caminho a Ele. Tenha bom ânimo. Jesus Cristo já venceu lá na cruz do Calvário. Dores, enfermidades, problemas. Ele é teu Senhor e Ele te chama pelo nome e Ele te convida. Vem, vem porque eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Hoje o meu marido está em casa, estamos aqui com os filhos e netos, estamos agradecidos a Deus e sabendo que em todos os tempos Ele não nos abandonará. Se você entendeu a minha história e esta mensagem, entrega seu caminho a Jesus. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Convida Ele para ficar contigo, convida Ele para ser teu dono, teu Senhor absoluto. Deixa Ele cuidar de ti. É tão bom quando a gente sabe que Ele é a nossa luz, o nosso refúgio, a nossa segurança, o nosso Senhor, o autor da nossa salvação. Eu volto a dizer, entrega teu caminho ao Senhor. Se você fizer isso, liga para mim, eu vou orar por você. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, aonde você estiver. E que o Senhor continue te guardando e te abençoando, fazendo de ti um vaso para a honra, para a glória do próprio Deus. Seja bendito tu e a tua casa, em nome de Jesus. Um bom final de semana e fique com Deus e um grande abraço.